Começa agora o programa Para Começo de Conversa, com os pastores Aldir Paulo e Paulo Divino. Um podcast edificante para a sua vida. Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor. Não sei o momento que você está assistindo esse vídeo, mas compartilhe, dê um like. Para Começo de Conversa, um podcast que edifica a sua vida. Hoje eu estou começando aqui porque o nosso pastor estava aqui. Hoje a presença é ilustre, a gente está numa roda de amigos aqui, do outro pastor. Esse é meio motoqueiro, mas isso hoje, quem está acostumado a fazer isso sou eu, mas quem vai fazer isso é você. Primeiramente, bom dia, boa noite, meu parceiro. Amigo, abençoado, amigão. É uma honra. Cada podcast é crescimento para nós. Só deixa eu fazer aqui uma ressalva, senão o homem vai pegar no seu pé. Motociclista. Amém, meu pastor. Motoqueiro não, motociclista. Já Não, me pegou no... motoqueiro? Não, mas a gente É porque edita. eu não sou chique, eu vim da tempo de motoboy. Entendeu? Na hora que você falou motoqueiro, ele me soltou debaixo da mesa. Primeiramente, é uma honra, pastor Paulo. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade, juntamente com a Sonoplastia, Glauco, Tino e Guilherme, Equipe abençoada. enviada por Deus. E hoje tem uma pessoa ilustre que há anos eu conheço, uma pessoa educada, uma pessoa sempre pronta para nos atender, nada mais, nada menos, que hoje está aqui um ungido de Deus. Ele vai falar um pouquinho da carreira dele, ele vai falar um pouquinho do trabalho dele, vai falar um pouquinho do sonho dele realizado. O motociclista é presidente de uma grande associação. Daqui a pouco ele vai falar, mas está conosco nesse dia abençoado, nosso amado pastor Mário Leite. Uma honra recebê-lo, obrigado por ter aceito o convite. Pastor, que prazer tê-lo aqui. Os momentos iniciais a gente sempre faz aquela pergunta de praxe. Explica para nós. Milhares e milhares de pessoas vão assistir. Quem é Mário Leite? Mário Leite é um pretinho que nasceu no Iocuné. Já agradou a sonoplastia. Em momento difícil, venho de um ventre de uma senhora negra, posição faxineira, mas que muito me orgulha. Serviu o Senhor há 90 anos e nunca negou a fé, inspirando a minha vida, dizendo: você vai ser diferente. Glória a Deus. Você é diferente. Existe uma promessa de Deus que ele me falou. Você é Mário, você é um nazireu. E quando eu estiver vivo, minhas orações vão dizer: Senhor, cuida do meu filho, porque eu sei que ele vai ser um grande ganhador de alma. E assim aconteceu. Minha mãe, Dolores Maria da Silva, filho de Dolores Maria da Silva, meu pai José Leite da Silva. E essa é a minha história dentro dessa genealogia. E assim, dentro do conhecimento básico que Deus nos deu, dizendo: olha somente para Cristo. Momentos difíceis vai vir, mas a promessa que Deus tem na sua vida é muito maior, para você não parar e desistir. Por isso que está acontecendo tudo que está acontecendo. E eu me sinto honrado de poder estar aqui, pastor Aldir, nessa noite. Pastor Paulo, quero congratular a minha alegria. Uma por estar nessa aí, que é a minha igreja, meu pastor, meus amigos. Então me sinto muito honrado. Então o pastor Mário é isso aí. O pastor chegar aqui para ser convidado, não chegou, não caiu de paraquedas. Tem uma história bonita aí por trás. Então, pastor, compartilha conosco a sua conversão, se o pastor é cristão de berço, e se não, como foi sua conversão? Sim. Eu venho de berço, porém ouvinte, mas não praticante. Praticava quando as coisas apertavam. Aí eu ia falar com Deus da minha mãe. Era cristão de ocasião? Sim. E até o momento da situação que minha mãe falou: Mário, você precisa se chegar. Eu falei: mãe, agora não dá. Porque eu estava envolvido com muita coisa. O eu falava mais alto. Mas um dia ela disse: mas haverá um tempo determinado que Deus vai fechar o caminho e ele vai te trazer. Eu falei: então vou esperar esse momento. Então eu vim de berço, porém eu não era praticante, só ouvinte, pastor. Pastor Mário, o senhor disse que procurava o Senhor quando as coisas apertavam. Sim. E o senhor me faz lembrar do povo de Israel. Sim. Que quando estavam numa fase boa, numa fase
abençoado, esqueciam do Deus de Israel. Sim, E Deus é tão misericordioso que Deus sempre levantava uma pessoa. sim. Nessa sua trajetória, Deus levantou quem? Como um anjo sem asa para... Eu tenho memória e uma gratidão por duas pessoas, pastor. E duas pessoas que conhecem o senhor muito bem, o pastor Paulo, e que eu tive a graça de trazê-lo ele até esse ministério, né, para cultuar com vocês, que muitos te conhecem. Nosso irmão Alexandre, esposo da minha amiga Suzy, e nosso irmão Claudinei, né? Esses foram os percussores que acreditaram na palavra de Deus para investir na minha vida. Esses foram os meninos que foram me evangelizar. No tempo eu era muito envolvido com samba, com todas as coisas. Eu tinha até uma promessa para poder viver no auge. Mas Deus, ele tinha outro propósito para mim. Então, por essas duas pessoas, elas ouvindo a voz de Deus, que são os grandes evangelistas, eles me vieram me visitar na minha casa numa situação adversa que eu precisei passar, e antes de eu passar aconteceu na madrugada. Eu fui alvejado com um tiro, né? Mas antes de eu ser alvejado, eu encontrei aqueles crentes que todo mundo fala que é louco, e eu me tornei um crente louco como aqueles que falam de Jesus, que profetiza, vê coisa do céu. E ali, nesse momento, que o profeta falou para mim, da promessa que Deus tinha comigo, através das orações da minha mãe, eu ouvi, mas não obedeci. Eu queria realmente conhecer esse Deus de perto na minha vida, não só de ouvir falar. E quando eu cheguei na festa, e quando eu saí, eu tive uma briga dentro do salão ali, eu não podia baixar a guarda que eu sou tal, e comigo é assim e tal. E só que ali quem bate esquece, quem apanha nunca esquece. Mas eu estava guardado debaixo da potente mão de Deus. Quando eu saí para fora, esse rapaz que eu dei uma cabeçada, eu tinha uma moto, na hora que eu estava saindo com a moto, ele chegou, e eu sempre andei, pastor Aldir, nunca andei sem meu brinquedinho. Porque aquele brinquedinho assim, minha mãe falou, não mata ninguém, porque a vida não te pertence. Então já tinha um temor. Então eu falava, eu dou no pezinho, eu dou no joelho, alguma coisa tem que banir. Então, e com isso, quando eu tomei tiro, que eu passei por uma situação, veio uma comitiva de Deus. Você foi alvejado aonde, pastor? Aqui do lado, e na perna. E aí, quando eu estava em casa, depois que eu fui socorrido, veio uma comitiva de cristãos. E o Claudinei e o Alexandre, foi eles que vieram que minha mãe pediu. Eles eram líder de jovem. E ali o Alexandre... Quantos anos, pastor, tinha? Isso foi em 80... eu já venho ouvindo de 87 a 97, mas dali de 97 que não, a época do tiro. 97. Tá. E quando eles chegaram em casa, ele chegou com violão. E ele falou, irmão, tudo bem? Eu falei, tudo bem. A sua mãe mandou vir aqui porque falou que tinha um filho, nós queríamos te conhecer. Aí eu falei, tá bom, pode entrar. E ali eu peguei, ele falou para mim assim, você sabe que Jesus te ama? Aquilo já me impactou. Só o que mais me impactou, pastor, que na hora que o rapaz foi me alvejar, eu falei assim, Deus? Aí eu falei, meu Deus! Aí eu ouvi uma voz indigesta dizendo para mim assim, Deus? Você estava envolvido naquilo que eu gosto? Praticando tudo aquilo que eu gosto? Aí eu falei, Deus da minha mãe, Deus dos crentes, se tu me der mais uma chance, eu vou para tua casa. Pastor, o senhor homem de Deus, tu é tão homem de Deus, dotado pela palavra, conhecereis a verdade vos libertará. Desculpa porque testemunha é forte, não dá para segurar. Bora. E quando eu falei isso, eu vi como um pergaminho caindo na minha frente e estava assim, não temas porque eu serei contigo. Isaías 41. E aí depois eu olhei de novo e falei, não, eu acho que eu estou muito louco, foi as biritas que eu tomei. Aí veio outro pergaminho e dizia assim, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Eu falei, não, mas espera aqui, muito rápido. E para fechar, veio um texto bíblico dizer assim, 1 Pedro 2,9, vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido das trevas para a minha maravilhosa luz. Ali eu fui entender que Deus já tinha me separado para me livrar, para vir acontecer o propósito que Deus tinha para comigo. E quando eu fechei os olhos, eu fui me deparar no hospital Vila Matilde, que hoje é maternidade.
E quando eu estava ali, o médico falou para mim assim, você acredita em Deus? Eu falei, acredito. Você acredita em milagre? Eu falei, acredito. Então, vai daqui e procura uma igreja. Eu falei, tá bom. Quando eu cheguei na minha casa, a minha mãe, que é uma mulher de oração, irmão, minha mãe não tem tempo para ficar conversando. Ela ia na igreja, centralizava e queria ouvir a palavra. E ela sempre falando com Deus. Ela está no nosso meio? Não, hoje ela dormiu no Já dormiu no Senhor, tá. E quando eu cheguei no quarto que eu estava indo, para mim ir para o meu quarto, eu tenho que passar num corredor e o quarto da mãe é primeiro. E eu vi ela dobrando o joelho, dobrado o joelho, e a oração dela era essa: Deus, eu sei que tu livrou meu filho da morte, porque eu sei que ele vai te servir, porque o Senhor me fez uma promessa. E eu, ao ouvir a oração da minha mãe, aquilo me contristou. E eu disse, poxa, enquanto minha mãe ora por mim, eu estou do outro lado. Aí me caiu aquele sentimento de peso, de arrependimento. Eu falei, Deus, eu quero mudar essa história. Mas eu não tenho força, porque o meu nome aí, que as pessoas conhecem, não, que eu sou isso, então, mas precisa morrer isso. Aí o Senhor falou, e vai morrer, porque eu tenho uma promessa na tua Glória vida. a Deus. E naquele momento, quando eu fui falar com ela, eu falei, mãe, eu tenho uma coisa para falar para a senhora. Ela falou assim, para crente que ora e tem comunhão com Deus, Deus revela. Eu já irmão. sei, ela falou. Aí eu falei, já sei. Eu falei, fala. O meu Deus é a ousadia de quem tem Jesus dizer, o meu Deus. E ela disse, falou para mim que você foi alvejado na madrugada. Eu vi, mas Deus falou para mim, essa morte não é a morte, é só morte física, para nascer um homem espiritual. E ele falou para mim assim, hoje se cumpre a palavra de Deus na tua vida, porque a partir de hoje você vai servir esse Deus. Eu falei, tá bom. Aí ela falou, vai dormir. Eu fui dormir. Quando eu acordei, estava uma Bíblia do meu lado, estava um sapato, pastor, era muito vaidoso. Eu usava um sapato francano alemão, calça pé Ricardão, Calvin Klein. Eu era muito nego enjoado, por causa do sofrimento no passado, que eu era aquele neguinho que ficava só olhando depois da vitrina. Aquele doce, aquela roupa demais que eu não podia, e eu falava, um dia eu vou ter tudo isso. Mas o homem nunca vai conseguir nada, se não for estar debaixo da dependência e da graça de Deus. E olha para aqui, repete o que você falou agora. O homem nunca vai ter nada. Olha lá, meu pastor. O homem nunca vai ter nada se ele não tiver a graça de Deus. O que é graça? Favor e merecido. Quem é eu? Quem é você? Para ser merecedor de alguma coisa. Mas Jesus, ele foi na cruz do Calvário por mim e por você. Aleluia. A graça, a abandonação. E a graça veio sobre a minha vida. Eu creio, meu E pastor. quando eu me dei por conta, eu falei, o sapato até coloco. A calça também. A minha calça, a pé Ricardão, quando Deus começou a me provar, de tanto eu usar de pé Ricardão, ficou a pé encardida. A mamãe, que é amorosa, carinhosa, sabe como fazer? Ela eu tinha uma camisa polo da Grosmesh, era de marca, porque naquela atualidade, quem andava com bom tênis era o cara, né? Dizia que era Sim, assim. sim. E ali eu vivo até vou assim. Mas com a Bíblia fica difícil. E o culto começava às 7 horas, 7h30. E era em Arthur Alvim. E quando eu cheguei lá, quando eu acordei, chegou alguém na minha casa e falou, Marião, fiquei já sabendo que te deram um tiro, entra aí nesse carro que nós vamos correr até, já levantamos tudo. Eu falei, não posso. Falei, por que não pode? Algo me impede. Quem te pede? Ah, vocês não vão entender. Se eu começar a falar, você sabe que a minha... Ih, já vem negócio de crente. Já vem negócio de quem que a mãe dele é crente. Mariô, deixa pra lá. Depois nós conversa. Era Deus despedindo eles para poder falar para mim, agora você vai caminhar comigo. E naquele momento, já começou a dar o horário do culto. E quando eu cheguei, eu me arrumei. E na hora que eu ia saindo, alguém falou no meu ouvido, ei, a minha palavra. E eu achei que eu estava muito louco. Falei, mas o efeito não passou da bebida, porque eu estou ouvindo voz. Mas também o senhor já pregou sobre as duas vozes. E veio uma voz dizendo assim, não, para com esse negócio. Isso daí não é para você não. E a outra, não, eu tenho compromisso contigo. Pega a Bíblia. Aí eu falei, não vou pegar não. Eu falei, eu vou pegar. Coloquei numa sacolinha. E na hora que eu ia colocar, o Espírito Santo falou para mim. Aí eu entendi que era o Espírito Santo, que minha mãe ensinou isso aí para mim. Aí eu ouvi uma voz dizendo, covarde. E eu nunca aceitava ouvir nome de covarde. Eu achava que eu era valente. Eu falei, não, eu não sou covarde, não. Então, se você não é covarde,
Pegue essa palavra, porque foi essa palavra que te livrou na madrugada da morte. Glória a Deus. Desculpa. Bom, tá na tua casa, bora. E ali eu peguei. E como eu via que os cristãos, eles catavam a Bíblia e colocavam aqui no peito. E ali eu comecei a ensaiar dentro da igreja. Indo pra cá. Porque minha mãe andava assim. E ali naquele momento eu falei, é a hora. E quando eu saí com a Bíblia, eu saí no portão. Para quem conhece, eu nasci no Inhocuné, na rua Esperantinópolis. E o pastor Dias, eu vou ser bem franco, naquele tempo se chamava de favela. Conheci como favela do Inhocuné. Hoje é comunidade. Então eu dava de frente com a comunidade, que era favela. Quando eu estou saindo, sabe aqueles fofoqueiros de plantão, pastor? Sei. Aí eu estou saindo assim, nossa, olha lá, é o filho da irmã Dolores, ele está indo para a igreja, é o Mário. E aí o Espírito Santo falou assim, não olhe nem para a direita e nem olhe para a esquerda, nem tampouco olhe para trás, olhe somente para mim e siga em frente. Eu comecei a seguir, mas quando eu ia subir pela Saturnino, o Espírito Santo falou, não, você vai subir pela Esperantinópolis, que eu morava no começo, então tem que subir para ir para cima. Então eu estou subindo, aí eu vi alguém dizendo, ei Marião, vai para a igreja. Eu falei, vou, agora você é crente? Eu sou. Olha, então ora por mim. Se você se salvou, eu vou me salvar. Eu falei, que bom. Quando eu cheguei, até cego, pastor, tropeçou, caiu dentro da igreja. Ali na Assembleia de Deus, ali do Ministério do Brás, na subidinha, próximo da água, da caixa d'água. E quando eu cheguei ali, um bom diácono chegou, eu me encravei, porque eu senti que Satanás me amarrou. E ele chegou, aquele bom diácono, o irmão José, que dormiu no sonho, ele veio, me abraçou e foi no meu ouvido. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal agora. E eu me senti leve, ele veio comigo, aí subiu. Sabedoria. Só que a igreja estava cheia, não dava para entrar. Mas para o filho pródigo, Deus sempre vai abrir o caminho para ele passar. Vai lá, meu pastor, o filho pródigo. O filho pródigo, Jesus sempre vai abrir o caminho para você passar. Amém, aleluia. E eu cheguei, pastor, e eu entrei, ele falou, dá licença, dá licença. Aí ele me pôs no últimos bancos. E quando eu cheguei, era o tempo que era o pastor Ezequiel Perezin, que era o pastor percussor no tempo. E quem iria pregar foi o pastor Antônio Moreira, da Assembleia de Deus do Belém, de São Roque. E quando ele começou a ministrar aqui, teve tudo, os jovens, o pastor falou, traz um louvor, mocidade. Quando ele começou a louvar, o louvor era esse, pastor. Errais por não conhecer as escrituras, por nelas conter verdade tão pura que a tua vida pode transformar. Errai por não conhecer o poder de Deus que salve e perdoa os pecados seus e os teus caminhos pode modificar. Bonito, pastor. Porque vivi no... Quem louvava isso aí? Quem louva? Pastor, hoje eu não lembro, mas é um hino bonito, pegar. depois passa pra mim. Sim, aí ele disse uma coisa que me parou, quando veio assim, porque vive no fracasso e longe da luz, não sabe que Cristo morreu numa cruz para libertar a alma perdida. Vem ter um grande encontro com Cristo Senhor, aceite-o agora como Salvador, e ele dará paz em sua vida. E aí, pastor, tem um abençoado da bateria, que naquele momento ele deu um pum na bateria, eu sei que Jesus estava vindo buscando a igreja, eu falei, eu quero aceitar Jesus, eu quero. Foi no susto? Foi no susto. Glória a Deus. E ali, pastor, a igreja ficou tudo assim, os jovens naquele tempo, eles oravam. Pastor. Eles se santificavam. É. Eles buscavam e falavam, não, nós precisamos do reino de Deus, do inferno ser bombardeado, tem que ter alma. Pastor, desculpa, hoje é meio difícil. Muito. Mas aqui o povo ora, que eu sei que ora. Em nome de Aqui Jesus. o povo de Deus tem Estão lá em Estão cima. orando lá. Estão lá em cima. Oh, e ali, pastor, aí o pastor falou, pastor, não dá mais para me pregar. O que Deus tinha que fazer já teve, porque o Espírito Santo falou, você não vai conseguir pregar. Isso é porque bonito. o filho pródigo chegou, agora vai ter que ter fé. E assim aconteceu, pastor. Meu Isso pastor, foi em 97. O senhor nunca duvidou da existência de Deus? Nunca, pastor. Muito embora o senhor estava fazendo ouvido Sim, vazado, sim. mas o senhor sempre creu no Deus da sua mãe. Sim, E sempre. hoje é pastor. seu Deus. Hoje é o meu Deus. Hoje é o meu Deus. Então, se eu fosse perguntar um fato marcante na sua vida, o senhor já respondeu, foi o tiro. Foi tiro. O senhor foi desacordado para o hospital. Sim.
E ali você já foi convertido? E ali eu já fui convertido porque na madrugada eu pedi uma chance para o Senhor e falei, Senhor, se tu me der uma chance, eu, assim, pastor, homem que é homem tem que ter palavra. E cristão que professa a palavra diante da multidão do povo, porque a Bíblia diz, se hoje se vergonha da minha palavra, eu naquele dia me envergonharei de ti e direi, apartar os malditos de mim, porque eu não vos conheço. Então naquele momento eu já fui com o cristão, só veio cumprimentar. Aí foi ontem que a comitiva chegou na minha casa, porque naquele tempo o povo era assim. Eles já iam atrás, pastor. Porque Ezequiel diz assim, 22, se não me engano, diz, e procurei eu 22. pessoas que se... Um homem. Um homem. Mas não E esse sei. homem estava ali. Estava perdido, mas precisava ser encontrado. Mas alguém tinha que se levantar. E esse meu pai na fé, que eu falo com muito orgulho, que é amigo do senhor sabe, é da Assembleia de Deus do Brás, também lá do metrô Arthur Alvim. Amigo do pastor Dalmo, porque o pastor Dalmo é meu filho na fé. Sim. Então eu fui e essa comitiva pregou para mim, eu comecei para a igreja. E chegando lá na igreja, eu aprendi a orar. Eu falei, Jesus, para mim ficar firme na tua presença, eu tenho que me envolver com alguém que ora, com alguém que lê a Bíblia. Quer ser conhecedor da palavra? Anda com quem ora. Aleluia. Anda com quem tem Bíblia. Eu Aleluia. ando com esses homens aqui, irmão. Olha onde que eu estou, o tempo de exaltação de Deus. Você quer ser exaltado? Primeiro vai em Tiago, se humilha, até que o vosso tempo seja exaltado. Então ali esses homens pregou para mim, pastor. Então havia um grupo de jovens lá. E quando chegou lá, o nosso irmão Claudinei estava para casar com a irmã Sueli. Então precisava de um líder. O Alexandre subiu, precisava de um vice. E eu era orador, que eles me puseram para orar. Eu passei a ser vice do Alexandre. Pois o Alexandre ia casar com a Sueli, precisou de um líder. Aí eu fui, quando era para ser líder, Deus levantou o pastor Ozenil, homem de Deus, pastor, que é seu amigo e o senhor conhece. Foi um dos meus mentores também para a palavra, Glória pregar, pastor Zenil. E ali, Deus falou, tem uma promessa. Mas eu vou falar algo, pastor, aqui, que isso me ajudou no meu ministério. Se você anda com pessoas sem visão, você só vai tropeçar. Você Vai lá, meu lembra de pastor. Abraão? Vai lá. Andar com homem sem visão, você vai tropeçar. Glória a Deus. Lembra de Abraão e Ló? Lembro. A promessa de Abraão, né? E ali o que acontece? E veja, pastor, quando o pastor Ezequiel saiu, porque a Assembleia tem um tempo de pastores lá, um tempo determinado, saiu. E chegou um pastor lá, um homem de Deus, nada contra. E assim como Deus me trouxe para a graça, eu queria arrebanhar a alma, pastor. Então eu via mendigo, eu queria levar para a igreja. Mesmo ele mal cheiroso, o senhor sabe disso, eu queria trazer. Aí vi aquelas vidas que ninguém... Pastor, eu vou aqui cortar um pouquinho, porque eu sei disso aí, e você vai contar isso aí, Sim. mas numa outra pergunta Sim. que a gente vai fazer, Pode. porque a gente sabe do seu ministério. Sim, querido. E sabe que você é diferente a maneira que você gosta de Sim. evangelizar. Sim. Você evangeliza com motoqueiro, você evangeliza com morador de Sim. rua. O seu chamado é diferente. Você não é homem de ficar dentro da igreja, não é o seu chamado. Você é Sim. um pastor para buscar alma lá na Sim. rua. E a gente respeita muito isso. Sim. É o pastor evangelista. É evangelista. Me explica um negócio. Como é? O pastor é funcionário dos Correios. Sim. Como é ser um mensageiro de Deus batendo na porta de todo mundo todo dia com uma boa nova? Meu amado, foi uma posição que Deus me deu que eu me sinto muito honrado. Eu já gosto de falar de Jesus, então para mim não tem cara feia. Porque no tempo cara feia para mim era fome, a gente resolvia. Hoje cara feia para mim eu quebro com um sorriso. É isso aí. Porque a gente não sabemos que essa pessoa passa por outro lado. Alguma situação tem. Então quando vem com a cara e fala, bom dia, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Olha, eu vim trazer uma encomenda pro senhor. Tá aqui. Às vezes nem é dele, não quer ser então. Olha, eu quero te dizer, você sabe que Jesus te ama? E às vezes Deus nos dá uma revelação na hora. E nessa revelação nós somos carteiro. Usado por Deus a todo momento. E naquele momento Deus passa, a gente entrega, a pessoa começa a chorar, mas eu sou profissional, não posso ficar muito tempo. Então eu falo, ó, Jesus te ama, dá seu telefone e na próxima a gente... E aí o Senhor vai trabalhando. Então para mim é algo, até assim, pastor, porque eu estava em Juquitiba na missão e eu estava com o sargento que era, no tempo, era o Cabo Gilberto. Eu fazia parte do HPM. Eu trabalhei um tempo no hospital da Polícia Militar, servi no reino lá,
na pessoa do Major Cláudio, nos PMs de Cristo. Mas tem uma história lá atrás, dentro da casa. E ali, tudo plano de Deus. O meu sonho, que eu estudei para ser polícia, eu não queria ser outra coisa, que é honrado. Só que a Bíblia diz que os teus planos não é os mesmos planos de Deus, né? Então o homem faz plano, mas a resposta vem de Deus. Então Deus, ele me fez entender que foi só aquele tempo, mas depois daí ele me levou para outro lado, me amassou, tal, para ganhar experiência. Então a minha história dentro do poder do governal, o que acontece? Me levou eu pregar no Ramon Gomes, me levou eu estar dirigindo um trabalho junto com os policiais no HPM, me levou eu estar com os policiais na viatura dos PMs, batendo na casa do policial, que as pessoas só vê o polícia na farda, mas não vê o interior. E a gente que está dentro, a gente sabe, pastor. Não é verdade? E um ser humano ali. Ser humano. E eu morava num condomínio só de policial. Porém, eu falava, Deus, que negócio é esse? O senhor não deixou entrar? E eu tô no meio. E os homens batiam continência pra mim. E eu ia pregar. Então eles falaram, esse camarada é da Corrégio, não, esse camarada é oficial. E no elevador tinha espelho, né? E eu sempre andei bem alinhadinho. E com a pasta, aí os polícias entraram, isso aí, deve ser chefe aí. Tá, eu não conhecia. E chegou um dia que o policial Gilberto, Cabo Gilberto, ele era aqui da segunda CIA, da Coab, perto do senhor. E ali na hora que eu estava vindo, eu ia pregar no Belém, setor 7, ali próximo ali do Nordeste. E ali eu vou entrar no correio, só para você entender. E de repente, quando eu estou saindo, o Senhor falou para mim, você está reclamando do quê? Se eu estou te chamando para você levar a minha palavra. E eu cuido de você, não se preocupa com nada. E aí na hora ele falou assim, quantos tantos tem aqui, tem dinheiro, tem posição, mas ele é infeliz. Eu falei, Falei, por exemplo, tá vendo aquele policial que tá vindo? Foi sim. Você vai, eu vou usar tua boca para falar com ele. Eu falei, Deus, dá uma olhadinha. Se eu fosse do tamanho do pastor Paulo, pastor, o homem tinha 4 metros, nós ficávamos frente a frente. Dá uma olhada nele. Ele não é um policial, não, ele já tem uma divisa. Olha a ponta 40 dele. Olha o tamanho da mão. Aí o Senhor falou para mim assim, você tá com medo do quê? Não te disse eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Eu tenho um propósito com esse homem. Você sabe que ele quer se matar? Falei, Falei, então, eu sei o que passa nele. Então, quando você chegar até ele, eu vou usar a tua boca, como usei Moisés. Quando cheguei nele, a gente já conhece toda a linhagem. Dá licença, senhor. Pôs a pastinha do lado. Tudo bem, senhor? Dá licença, senhor. Aí ele, aquela linguagem nossa, né, pastor? Sim, mora aqui e tal. O Senhor falou assim, não fala nada do processo que você está passando. Eu falei, senhor, mas eu moro lá no 9º andar. Dá para o senhor. Eu preciso falar com o senhor. O senhor me ouve? Quem não tem ouvido para ouvir, não tem boca para falar, pastor. Quer falar, absenta para aprender. Aí depois, né? Aí eu levei ele para o apartamento, o homem falou assim, 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 e vai acontecer isso. E, pastor, eu me envolvi na causa do homem, e ali eu falei, fica tranquilo, Deus falou para mim, não tem problema. Vou amassar ele no Ramon Gomes. É o que ele menos queria. Mas ele tem um plano na vida dele, um chamado. E todo chamado tem um processo. Foi pro Romão. Aí eu falei para ele, fica tranquilo, papai cuida de você. E ali o meu carro ficava na garagem, foi Deus me usou com um policial para pôr gasolina para sempre visitar ele. Enfim, aí Deus honrou ele, eu catei a causa dele, corri junto com os amigos de farda, e foi provado que ele não devia nada. O Estado pagou ele, ele vendeu o apartamento, foi morar em Juquitiba, ele tinha um sonho. Todo sonho tem um preço. Ele falou, eu quero ser pastor. Rapaz, pede outra coisa. Mas eu já estava sendo provado. O Saulo para mim, prepara as tuas malas que tu vai para Juquitiba. Eu falei, senhor, o processo é dele, né, meu? Mas você vai junto. E ali eu fui para Juquitiba, morei na casa dele. Ele tinha um sonho de estar tratando com vidas. Ele tinha uma casa de recuperação. Ele montou e eu tive que dar um suporte para ele. E sentando, quando nós estávamos assim na sala. Ele teve que ir para o Ramon Gomes. Isso, pastor. Ele entendeu que é um processo para depois sair para liderar vidas. Pastor, interessante, uma coisa cômica que eu dava risada. 6 horas da manhã, eu tinha que já estar na Regis, lá de prontidão, e vinha aquela viatura bonita. Um pretinho que, às vezes, sem dever nada, tinha que ir pro fundo dela. Não, senhor, eu já... Não, você não é mais... Pum, colocar o campo, mas não devo nada. Olha como Deus muda a história para exaltar. Aquele meu pretinho,
Era aquele que parava a viatura, os caras batiam continência pra mim, aí tinha o motorista, piloto, copiloto, e tinha 2 oficiais do lado e eu tinha que sentar no meio. Ó, eu sou o pastor Mário, eu tô lá, fica à vontade. Eu ia lá pra casa de recuperação, tratava até que o Senhor falou assim, vai chegar o tempo que você vai parar. Aí eu falei, Jesus, quando tu vai abrir as portas pra mim? Já que o senhor não deixou continuar, quando? Se eu for estar chegando na hora. Aí ele falou, pastor, eu tenho uma carta para colocar no correio. Dá pra gente ir lá no centro de Juquitiba? Olha como que Deus faz, irmão. Daí que saiu a inscrição. Aí quando eu cheguei lá, aí eu falei para ele, o crente tem que ter ousadia, pastor. A Bíblia diz assim, o crente tem que ter ousadia. A Bíblia diz assim, os covardes... Volta. Moisés disse assim, se a tua presença não for comigo... Não faça eu ir. Pregou o quê? Domingo. Aí, eu falei, Gilberto, eu vou pôr uma farda daquela. Você crê? Irmão, andar com o Tomé é a pior coisa que tem. Mas anda com crente pra você ver. Eu creio, meu pastor. E eu ainda não era pastor, eu era evangelista. Eu estava sendo amassado para ser consagrado a pastor. O meu maior processo foi na casa dele. Primeiro que o filho dele não gostava de polícia. Eu não nasci para ser filho de polícia. E eu também não quero ser crente. Ele me pôs para dormir no meu quarto com o moço. E ele pôs o dedo na minha cara e disse assim, você vem aqui, não adianta ser para fora. Jesus, não dá para despertar o velho homem. Porque eu tinha que ter amor por aquela vida. E ali naquele momento, quando nós fomos lá, ele falou, você crê, Joel? Eu creio. Passou o tempo. Aí surgiu inscrição no correio. Aí eu não tinha. Aí eu vivia de pregação, pastor. Não cobro. Eu vou fazer o que Deus mandou. Agora, os homens de Deus que entendem, chegava sempre assim, pastor, Deus mandou te abençoar. Tinha dia que não via nada. É só glória a Deus. Tinha dia, tinha conta para pagar, tinha tudo, mas Deus conhece os mínimos detalhes, pastor. Elias. Aí naquele dia, alguém me ligou e falou, eu socorri uma pessoa lá na Casa Verde que o carro quebrou. E eu estava com um policial do Detran. E eu falei, é minha amiga. Vamos socorrer. A pessoa lembrou de mim por essa benevolência. E chegou naquele dia, ela tinha uma posição, tem na prefeitura, e eu fazia bicos. E nesses bicos eu fui lá, me encontrei com ela, ela falou, poxa, Mário, faz tempo que a gente se vê. Deixa eu te perguntar, você está fazendo? Agora estou só de bico, estou aí, estou de lá. Não deu certo, aconteceu. Aí falou para mim, abriu inscrição no correio. Eu vou pagar a sua inscrição e você estuda, porque você vai entrar. Mas, pastor, fazia tempo que eu estava com a mente já de tanta situação, não tinha mais a matéria. Falou, ela me pegava no carro dela e me levava no Ibirapuera para me estudar com um monte de coisa. Eu olhava e falava, ai meu Deus. Aí orava. Quando chegou no dia da prova, Deus entrou comigo, passei e hoje eu estou no correio. Mas não foi fácil, não. Pastor de correio? Eu estou indo para 14 anos. Daqui a pouco está se aposentando, né, pastor? Se Deus quiser. Só pela idade agora. Eu preciso, já estou chegando. Pastor está com a idade. Eu tô com 57 e vou para 58. Mas agora só com 65, né, pastor? Porque eu como legume, né, pastor? Pastor, nós vamos saber daqui a pouco. Pastor? Sim. Vou fazer uma pergunta. Sim, pastor. Duas perguntas. Sim, pode. Logo nós queremos saber dos motociclistas, que o pastor é responsável. Sim. Que o tempo está correndo. Sim. Valeu a pena? Valeu a pena. Servir a Deus? Sempre. Vale a pena? Sempre. Sempre, pastor. Essa pessoa que está nos assistindo, pastor, que está em dúvida, servir Jesus é careta. Explica para esse pessoal que está assistindo. Não é, irmão. Eu nunca disse isso. Nunca. Porque eu sabia e tinha certeza o poderio de Deus através da minha mãe, através dos cristãos que falavam, os que já dormiram no céu, e os que ainda falam e professam essa fé. Pode acreditar. Deus, ele tem poder para mudar a tua história. Aqui, ó. Aqui. Glória a Deus. Nós estamos aqui. Se isso pode te fortalecer, eu quero te dizer, não te desanime, porque Deus tem algo contigo. Como que entrou os motociclistas na tua história? Como que é o negócio? Me explica aí. Vou explicar. Que a gente sabe que você gosta de evangelizar de todo mundo. Sim. Eu ouvia muito falar dos abutres. Abutre, Pateta e o Trovão eram os cabeças, junto com os... Só que eu tinha meio preocupação, porque
Essa era fantasia. Uns levavam caixão, puxava caixão, outros aqui. Então eu não tinha muito, então ficava meio com medo, porque eu falei, você fica mais envolvido com os negócios, lá, com os negócios. Mas não, era fantasia. Você nunca pode criticar ninguém sem você saber o conhecimento da história. Mas eu, como motociclista, eu via muito lindo quando eles saíam em comboio. O que me chamou a atenção? Que eles iam fazer ação social. Eles eram muito críticos. Aí o que os religiosos falavam, esses endemoniados. Eu nunca falei isso, porque eu sei que quem muda o homem é Deus. Então eu ficava na minha, mas como eu via as motos bonitas, eu falava, um dia eu vou ter uma moto dessa. Pode não ser com caixão, pode ser com a caveira, mas eu vou ter uma moto dessa. E foi passando um tempo, eu sempre tive moto, com 10 anos eu já tinha moto. Aí chegou um tempo que eu consegui comprar a moto que eu tenho. Foi crescendo, né, e tal. Eu falei, um dia eu vou entrar no motoclube. Mas eu falei, mas para entrar no motoclube, os crentes vão malhar o pau em mim, vai falar que eu tô desviado, que eu tô endemoniado. Mas até aí, eu falei, Jesus, eu tô cansado de ficar só dentro da igreja. Né? Esse negócio de pregar e as almas tá aí perecendo. Ah, não, eu preciso fazer alguma coisa. Eu fui orar, Jesus, é pecado ter moto? Porque eu já tive e eu tô... Falei, não, tudo que tem fôlego, louve o Senhor. Eu falei, então, se eu louvo o Senhor, eu posso louvar o Senhor com a moto. E ganhando, fazendo a obra. E eu fazia a aviação social deles. Aí um dia, eu orando a Deus, aí eu tava no Itaquera, e quando de repente, eu tava com essa moto, tinha pouco tempo que tinha comprado, desejava. Alguém olhou e falou para você é de motoclube? Que é o meu padrinho, que hoje já faleceu, o Marquinho, que nós fizemos evento, que o senhor foi pregar lá. Aí eu falei assim, não sou, você conhece alguma coisa do motoclube? Eu falei, não. Eu falei, eu sou do motoclube, você tem desejo? Eu falei, tenho, é meu maior sonho. Então é o seguinte, eu vejo que você é de boa índole, eu vou ser teu padrinho, eu vou te apadrinhar. E ali eu entrei, conheci o estatuto, você tem que conhecer a regra e tal, e começamos. E foi indo. Aí eu olhei para dentro de mim, e vi que eu tinha um potencial para ser um líder. Que não é assim, pastor, se eu pegar um brasão e colocar, não, tem tudo uma regra. E depois do tempo de serviçal dentro do motoclube, quero deixar aqui um agradecimento ao meu presidente, Ratner, e sua digníssima esposa, que Deus usou o senhor para falar com eles naquele dia, foi impactante, porque a visão deles, que os crentes assim, ia pôr a mão na cabeça e tá todo demoniado e ia cair. Por isso que eles vinham, porque é o que eles viam. Falei, não, pode vir. Que a igreja que eu congrego, eu garanto. Os pastores que tem lá, eu garanto. E quando eles veem, a igreja que é alegre, irmão, no louvor. Eles falam, nossa, eu pensava que esses crentes é tudo louco, é tudo robozinho, nossa. Interessante, né, pastor? A mesma noção que muitos têm deles. Sim, tem da gente. Isso. Aí quando chegou o tempo, e eles sempre me respeitavam que ali não se fala de credo religioso. O que voga para nós é o colete, que fala sobre irmandade. E aí ele me falou da filosofia do colete. E por que a caveira? Eu falei, mas por quê? Aí eu tive que pôr o colete e uma caveira aqui nas costas quando eu vinha pra cá. Eu falei, puxa, eu tenho que ir pra esse desafio. Aí eu tinha que ficar explicando. Não seria, pastor, deixa eu antecipar aqui, para nós lembrarmos quem nós somos? Sim, que nós somos. Aí ele falou pra mim assim... Embaixo dessa carga. Isso, o pastor falou pra mim assim, ô Leite, ele me chama de pastor Leite. Quando você vai no cemitério e que desenterram lá, o que você vê? Primeira coisa, um esqueleto, uma caveira. A primeira coisa que você vê, um crânio. Então, você sabe se ali era do negro, do branco, do isso, do Japão? São tudo igual. Na realidade... Então, você entendeu, pastor Paulo? Então, um colete é para identificar que nós somos de uma tribo. Que nós temos alguém na nossa vida que tem um domínio, um líder. E tem uma regra. E a caveira representa que nós somos todos iguais. Independente da sua cilindrada, da sua moto da cilindrada, seja de sejão, uma cinquentinha e tal. A verdade é a paixão e o desejo pela moto. E o desejo de socorrer e abençoar e ajudar pessoas. Glória a Deus. E tendo esse conhecimento, o Senhor falou para mim, agora é tempo de você sair. Eu falei, Senhor, mas como que eu vou sair? Chega no teu líder, conversa e ele vai entender. Então, a última festa que nós fizemos, até que o pastor pregou, eu convidei ele e falei para ele. Falei, Ratinho, olha, Deus está assim. Ele entendeu. Ele falou, olha, Leite, pastor Leite, você sempre deu exemplo aqui. Glória a Deus. Você sempre foi uma pessoa assim, porque lá tem os seus dogmas e eles faziam as orações dele e tal. Quando chegar em mim, ele falou, ó, depois que já fizemos, mas nós queremos ouvir uma palavra pelo pastor Leite. E ali a gente, Deus nos dava graça. Quando chegou a hora que eu falei,
Ah, tirou assim, vai em paz, querido. Vai em paz. Aí eu tava assim pensando, mas como que eu vou pôr um nome? Eu precisava do nome. Eu falei, eu não quero mais pôr Caveira. Aí uma certa vez a minha moto deu problema no motor e esquentou. E o que acontece? E é caro as peças. E eu tava ali no parque perto do Parque do Carmo, eu tava empurrando aquela moto com 300 quilos. Aí uma hora eu falei, Jesus, eu te pedi a moto. Eu não pedi pra ficar empurrando, eu pedi pra andar em cima. Eu não tô entendendo que benção que é essa. Eu comecei a falar com Deus. Aí o Senhor falou assim, tudo tem um propósito. Tudo isso, então não murmura que eu tenho um propósito. Aí o Senhor falou assim pra mim, olha pra tua esquerda, eu olhei. Aí tinha um logo, que hoje tá no meu, e ali era o mecânico, era um japonês. Os irmãos sabem que os japoneses são pessoas sérias, pessoas, né? Reservada. Reservadas. Aí eu cheguei lá, o irmãozão ele já logo olhou pra mim, aí ele logo falou, esse cara é cana, isso aí é mais. Deu aquela ideia, eu falei, o camarada tá mexendo com as motos aqui do Motomec e é envolvido, né? Com a farda da polícia, isso aí não engana não. Aí já logo, tudo bem, você tá aí? Não, fica tranquilo, você trabalha aí, tal, com o Motomec, né? As pessoas trazem as motos aí, tal, beleza. Foi o problema. Falei, eu tô com a minha moto assim, só que eu tava num momento difícil, pastor. Tava em Lodebar, não tinha como, mas eu olhava assim, que motona, mas ninguém sabia o processo. Aí eu falei, eu não tenho. Ele falou, vou fazer o seguinte, eu só vou cobrar mão de obra. Você compra as peças, mas eu não tenho como pagar, eu vou dividir. Aí ele dividiu, paguei. E aí eu falei assim, aí quando eu vim para casa, que eu dormi, eu falei, Senhor, qual é o nome que eu vou colocar? Aí você vai para o livro de Provérbios, pastor, 17, o senhor é perito, o senhor pode dizer. O amigo. Tem Sobre amigo. mais chegado que o... 18, Na angústia, nosso amigo. 18:24, quem tem muitos amigos pode se alegrar com ele. Então ali o Senhor falou, esse é o título do seu motoclube. Então fala o nome do seu motoclube. Irmãos Amigos Unidos pela Estrada. Então só vou saber. Repete, pastor, por favor. Irmãos Amigos Unidos pela Estrada. A identificação do motociclista nome, era um capacete. Pastor, E 2 pistão. e se alguém está nos assistindo, tem o desejo de fazer parte desse clube? Pastor, o nosso motoclube, Do pastor. ele é cristão. Mas isso não isenta, se ele não for, não tem problema. Mas quando Tem ele algum entrar... contato, meu pastor? Tem, Anuncia aí. pastor. Anuncia, meu Tá, pastor. é 94026-0803, o 11 primeiro, que é de São Paulo. Então ele não precisa ser cristão. Sim. Mas ele tem que respeitar as regras do estatuto do motociclista sim. e também o estatuto interno, que é o nosso. De servir a Deus da sua forma, do que nós servimos. Entendi. Então é esse Pastor Mário, o sonho. o sonho. E ter uma Harley. Glória a Deus. Porque eu tô quase perto, pastor. Falta mais um pouquinho, mas se eu fosse não andei ansioso quando coisa ruim, então eu tô embaixo. E ali, o que acontece? E sair fora do país. E fazer aquela estrada rota meia. Antes de eu ir para agora, eu vou fazer. Que assim seja. Porque eu tô dia de homens de Deus que profetiza isso. E assim, pastor. Que coisa linda, pastor. Que história bonita. Tem pergunta na ponta da língua? Eu tenho cheio de pergunta aqui para esse homem. Pergunta, sim, fica à vontade. Meu pastor, motoclube, o que você vai fazer em São Paulo? Em São Paulo, a missão que vocês me der. Dê a missão. Não dá muita ousadia, não. Dá a missão. Pode chamar. Glória a Deus. Deus já me deu algo para mim depois compartilhar. Já tinha falado contigo. Se é para somar e abençoar, tamo junto, pastor. Pastor, o ser humano é um caso perdido? Nunca. Se fosse assim, ele não estaria aqui. Porque a promessa só acontece para quem acredita. Aquilo que está perdido, Deus encontra. Pastor, mesmo a pessoa no vale da sombra da morte, se tem promessa, ela vai ser cumprida. Sim. Por que Deus mandou Ezequiel ir lá para o Vale de Ossos Secos? Ali já tinha acabado tudo. Mas ele ouviu a voz do Senhor. Se fosse nós hoje, no dia de hoje, Jesus, mas nós não estamos aqui para questionar Deus. É entender Deus, entender a lógica de Deus. Complementa essa pergunta e essa resposta também que o pastor deu. O ser humano não é um caso perdido. Nunca. E Deus é a solução? Sempre. Vai lá. Jesus é sempre a solução. Vai, meu pastor. Pastor, sim. Se você tivesse que falar hoje, ministrar, para quem está desesperado, sim, quem está aflito, sim, e que se encontra numa situação que nem você está, sim,
achando que era ele. Sim. Que era no MUC, Sim. no negócio. Sim. Tem transformação. Muito. Sempre. Eu encontrei no que Deus falou para mim no livro de Salmos 37. Primeira Entrega. coisa, entrega os teus caminhos ao Senhor. Segundo, confia nele e tudo ele falar. Deleita. Deleitar é você saber o que você não pode, o pastor Aldir sempre pregou. Se você não pode fazer, vai dormir. Porque Deus trabalha para aquele que dorme. Quando você dorme, Deus tá... Então tem solução. Glória a Deus. meu Outra pergunta. Sim, pastor. Você é fruto de uma mulher que orou muito. Sim. Uma mãe, se você tivesse que falar com uma mãe que tá com a filha ali, tá orando, ela deve parar de orar? Nunca. Nunca. Se fosse assim, minha mãe nunca desistiu. Ainda que veio tantas situações para ela parar, mas ela disse, eu sei o Deus que eu confio. Dentro de um texto bíblico, Ana, por toda com a sua rival, eu podia parar, mas eu tenho uma promessa. Pastor Mário, para quem está nos assistindo, se essa pessoa está querendo desistir da vida, qual o conselho que o pastor daria? Convida Jesus para a tua causa. Vai lá, essa. Segundo, pode me convidar, dá teu endereço, nós vamos tomar um café e conversar e você vai ver. E o segundo, Jesus ele está a todo momento querendo entrar na tua vida. Ele só diz assim, se você abrir a porta do teu coração, eu só quero isso. O reinado que está aí, de angústia, de tristeza, eu ponho para fora e eu vou sentar, e o trono é meu, e você será meu, e tudo vai mudar. Para você que está nos assistindo, se convidar o pastor, ele pode chegar lá de moto, ou vestido de motoqueiro, ou vestido de carteiro, mas eu te garanto que vai levar a mensagem. Vai levar a mensagem abençoada, vai fazer a transformação. Pastor, como te acha na rede social? Tem o Instagram, Irmãos Amigos, Unido pela Estrada, e Pastor Mário, Mário Leite da Silva. Um adendo, meu pastor, meus irmãos motociclistas, entenda, meu pastor Paulo, nesse ramo ele não tem muito conhecimento, ele está aprendendo. Então, se ele falar motoqueiro, não ignore, porque ele depois ele vai entender. E nós vamos vir aqui, aí ele vai entender o que é motociclismo, aí ele vai ser motociclismo, mas tem uma... Eu já falo assim para eles virem aqui. Isso. Provoca, Psicologia reversa. Vou lá só para explicar para quem não o que é motociclista. Boa. Estratégia. Então, pastor Mamet. Pastor, não tem limite para quem sonha. Aleluia. Não tem limite. O que é a vida, pastor? Tudo. Cristo. O que você espera acontecer na sua vida ainda? Muitas coisas das promessas que Deus tem para mim. E uma delas é ir para Memphis. Nossa, que coisa linda. E me pode colocar essa oração. Com certeza, meu pastor. Pastor, tá chegando finalmente. Sim. Tem uma pergunta pro pastor. Sim. É do nosso tempo. Não vem Sim. fazer carinha que não conhece, não. Sim. Bem, qual que é o nome dos dois? Se não... Brutus e Popeye. O pastor tem uma pergunta. Joga na Bíblia e me diz o que isso representa. Irmão, essa aqui é a valentia do homem. Olha aí. Esse aqui é a ousadia de não querer perder. Agora, se você tem Cristo na vida, você pode perder uma guerra, mas não, uma batalha, mas perder a guerra. E esse aqui pode ser transformado. Pela aparência, bruto, valente e forte. Eu era assim. Jesus entrou na vida desse homem e mudou. Paulo era um homem que Deus mudou. E o espinafre? Vitamina, palavra. Força! Pastor, é uma honra tê-lo recebido aqui. Foi um prazer Que bênção, meu imenso. pastor. Agora você vai entrar num momento aqui de 2 minutinhos. Sim. Tá aqui. Mandar uma fica à mensagem, vontade, pastor fala Mário, pra você. tá na tua Agora é casa. você, você com seus motociclistas. Amém. É seu Se momento. não gostar, vem discutir comigo aqui. Marque Pastor, na mesa, nem olha mais pra nós. Amém. Vira lá, é seu momento. Essa pessoa que tá no quarto escuro, Sim. como eu sempre digo, Sim. tá querendo dar cabo à vida, mas aí entrou o pastor Mário na vida dela com a palavra. Vai lá, pastor. Amém. Meus amados, eu quero aqui já agradecer pelo convite que foi me feito, pela vida do pastor Aldir, pastor Paulo, todos os irmãos que estão ali atrás dos bastidores, ali na mesa, minha gratidão. Quero também agradecer ao meu pastor Sivaldo e a minha pastor Eliana, que está nos assistindo, e a toda a igreja, né? Quero agradecer pela vida da Betinha, minha companheira, que tem nos ajudado. E quero aqui externar minha gratidão, minha alegria pelo motociclismo. A pessoa do meu presidente Ratner, pela casa que eu entrei e saí pela porta da frente. O Wesleyano na estrada. Águia de Cristo. Águia de Cristo.
Meus irmãos, e tem outros, assim, que a gente fica tão meio tenso, irmão. Wesleyano, Égua de Cristo e Gedeões. Esse é o tempo, meu pastor. Gedeões. Tem mais, meu irmão? Querido, agora meio foge. Mas eu quero dizer, todos os motociclistas cristãos e os não cristãos independentes, eu quero deixar aí a minha gratidão por fazer parte dos vossos meios. Que Deus nos abençoe. E para você, que esta vida que está dentro desse quarto, ouvindo essa mensagem, sai para fora. Muitas tosse. Tem ousadia. Experimenta. Sair e pôr o rosto para fora. Você vai ver que o escuro que você tá não é suficiente para te levar muito mais além, para que saia um sorriso de você e você pode dizer, hoje eu sou um dos tais. É o que Deus está te esperando. Olha, pastor Mário, mais uma vez, muito obrigado. É um prazer congregar com o pastor, tá junto, é edificante. Edificou minha é vida, um exemplo, Obrigado, você, como sempre, a gente tem muito que aprender. Mesmo do seu jeito que parece muito louco, mas na loucura de Deus a gente vai vendo a transformação e as pessoas vão sendo evangelizadas. A loucura de Deus vai estar entendeu? Então muitas vezes a gente... e eu lembro do testemunho porque um dia que eu pedi, pastor Mário, preciso de uma pessoa aqui para louvar no Café de Pastores, e ele trouxe aquele menino Rafael. Franzino, mas o menino quando abriu a boca... Tá bem, pastor. Graças a Deus. Glória a Deus, manda um abraço para ele, convide ele para estar conosco. Então, meu pastor, muito obrigado mais uma vez. Você sabe que nós respeitamos o chamado do pastor, temos o pastor como irmão, como homem de Deus. Amém. Quem conhece sabe do homem de Deus, a trajetória dele. É uma honra receber. Vai voltar, temos muito projeto junto. Agora, para você que está me assistindo, eu quero te fazer um convite. No final do ano, vai ter aí a primeira conferência mundial de militares cristãos no Brasil. É uma conferência que vai ter policial de todo mundo. Vai ser em Águas de Lindóia, não é isso? Vai ser em Águas de Lindóia. Se você quiser participar, você que é polícia, que é capelão, que é pastor, que é líder, que quer conhecer, o pastor Mário falou um negócio aqui muito sério. Muitas vezes a gente acha que o polícia é só aquele cara da farda, mas a gente não sabe o que ele passa no dia a dia. Se você quiser aprender um pouquinho com homens sábios, homens do mundo inteiro, vai ter policial dos Estados Unidos, da Coreia do Sul, vai ter do Canadá, vem gente do mundo inteiro. Diretor executivo, pastor Joel. Um abraço para o nosso diretor executivo lá, Coronel Joel, que está lá no... Meu amigo. É um servo de Deus que vive fazendo um trabalho incansável. Procure lá. Vai ser no dia 17 a 20 de outubro. Procure aí nas redes sociais. Conferência Mundial de Militares Cristãos no Brasil 2024. Fica aqui o nosso recado e nosso abraço. Você que está nos assistindo, dá um like, compartilhe. Para começo de conversa. O que custa, pastor, dar um like? Nada. O que custa compartilhar, pastor? Nada. Custa a bênção do irmão. Você estava abençoando o irmão. Só tem o custo de abençoar. Sabe o que é abençoar? É plantar no celeiro de Deus. É plantar na... Vamos fazer diferença. Estende as mãos, pastor. Só um adendo. O senhor pode falar. Pastor Levi e o Sérgio, presidente do... Pode falar, meu pastor. Pastor Levi e Sérgio. Presidente. Geração eleita. Geração eleita. Meus amigos. Eles vão estar aqui no café, pastor. Pastor, estende essas mãos aí, pastor. Estende essas mãos. Pastor Levi. Manda uma palavra profética, pastor. Vai ser bênção. Vocês já estão convidados para estar aqui. E para você que está nos Concordo com o pastor. Aqui, saúde. Vitória. Um ato profético. Amém. Concordamos. Para você. Concordo, pastor. Concordo. A sua vida vai ser Concordo, pastor. A sua vida vai ser transformada. Eu concordo. Prepara o testemunho, pastor. Pela palavra que do Espírito Santo. Pelo Espírito de Deus. Eu creio, pastor. Você vai ser modificado. Eu creio. Pode estar um momento de adversidade. Mas tenha certeza. Deus é contigo. Eu creio. Fica na paz. Até o próximo programa. Deus abençoe.